Fala pessoal, estamos em mais um encontro, e mais um momento, e mais uma aula aqui direto do Colégio Universo Mais, nesse estúdio maravilhoso que foi montado para atender vocês nesse período aí de restrição de mobilidade durante a nossa queridíssima COP30, tá? Não deixem de estar informados nesse momento importante da nossa cidade, mas também não deixem de se preparar, porque a prova, a segunda aplicação, aquela que vai ser aplicada aqui em Belém, Ananindeua e Marituba, ela já está muito próxima da gente, tá? Beleza? Quem já fez a primeira aplicação já passou, já deve estar, inclusive, descansando. Bom, meu povo, vamos para as questões? Quero lembrar para vocês que eu estou trabalhando com vocês a competência de área 12, aquela que trata sobre a transformação do espaço a partir das relações socioeconômicas e culturais de poder. Eu separei mais 3, 4 questões para a gente resolver aqui, tá? Vamos lá, pega o teu material, foca em mim, lá na nossa queridíssima questão de número 8 do teu material ainda. Esse material, não te esquece, ele vai ser fundamental ainda hoje, ainda nesta semana e na próxima semana. A gente vai estar usando muito esse material, tudo bem? Olha lá a questão de número 8. De imediato, você é convidado a olhar para cá, para o nosso queridíssimo gráfico. Esse gráfico, ele te mostra algumas variáveis, mas como eu sempre te falo, olha primeiro para o enunciado, para a gente definir qual é a situação, problema que o elaborador desse item quer de vocês. Vamos lá. O principal fator migratório que explica o comportamento da taxa de natalidade na terceira fase do diagrama representado é... Bora ver aqui, moçada, ó. O nosso texto base, então, é esse gráfico, esse diagrama. Vou aumentar para todo mundo pegar legal. Vê se tu enxerga bacana aí no teu celular, no teu tablet, no teu computador. Tá legal aí para ti? Beleza. Ele está tratando aqui para a gente dessa fase aqui, ó, a fase 3, desaceleração demográfica. Tá vendo aqui? Bora verificar o que está acontecendo aqui, ó. Aqui nessa fase 3, na linha vermelha eu tenho, atenção, a taxa de natalidade. Na fase 3, como você observa, a taxa de natalidade ela tem uma redução. Essa nossa queridíssima taxa de natalidade, ela tem, então, portanto, uma redução. Não esqueçam disso. Detalhe, senhoras e senhores, além da taxa de natalidade que reduz na fase 3, a própria taxa de mortalidade, que reduz uma fase antes, reduz na fase 2, também se encontra ó, lá embaixo. A taxa de mortalidade é essa linha aí em azul. Fechou? Então, se você puder olhar comigo aqui, eu vou dar uma grifada para te dar uma olhada. Ó. Vou te chamar a tua atenção aqui para gente. Percebe que eu tenho a taxa de mortalidade reduzindo e eu tenho, ou melhor, a taxa de natalidade reduzindo e a taxa de mortalidade aqui embaixo já. Deu para ver aí? Vou melhorar ainda para ti aqui. Vamos botar mais setas aqui para ficar mais fácil. Pegar uma outra coloração, botar esse lilásão aqui, ó. Bem aqui, ó. Taxa de natalidade reduzindo e a taxa de mortalidade já estava lá embaixo porque reduziu na fase anterior. Beleza? Fechou? Aí ele pergunta para a gente o seguinte, moçada. O principal fator migratório que explica o comportamento da taxa de natalidade na terceira fase do diagrama representado é a imigração internacional. O que é a imigração? A saída internacional, a saída de outros países. O deslocamento sazonal, ou seja, aquele deslocamento que é periódico, né, que ele acontece de tempos em tempos. A imigração forçada, ou seja, você entra de maneira forçada num determinado país. Você tem um exemplo de uma imigração forçada? Por exemplo, durante um pouco mais de 300 anos, muitas comunidades de origem africana foram forçadas, no processo de escravização dessas comunidades, foram forçadas a vir para o Brasil. Repulsão urbana, o que, que tu me diz? Repulsão urbana, ou seja, a palavra repulsão te dá a ideia de que é um local que não é bacana, então as pessoas estão sendo expulsas da cidade. É isso que está provocando, moçada, ó, atenção para mim, essa condição, redução da natalidade e uma mortalidade já baixa, porque não te esquece um detalhe importante. Olha para cá para mim, atenção para a informação. Deixa eu te lembrar um fato importante. Vou puxar a seta aqui para te lembrar o seguinte: nesta fase, como eu tenho uma redução da natalidade, eu tenho menos filhos por família. Isso é diretamente impactado pela redução da própria taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É o número médio de filhos por mulher
em idade reprodutiva. Vou repetir para ficar claro. Número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. Nesse período, as mulheres têm menos filhos, as famílias, por consequência, então, portanto, reduzem. É a famosa taxa de fecundidade que impacta na taxa de natalidade. Não esqueçam disso. Detalhe, não te esquece. Se eu tenho um número menor de filhos por família, eu tenho menos jovens, então, portanto, nascendo. A pirâmide tem um encurtamento da sua base. E, ao mesmo tempo, que a taxa de mortalidade está aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo, dá para ver. Bem aqui, ó. Vou lembrar para ti, ó. Bem aqui o meu X por sobre a taxa de mortalidade. Ela está lá embaixo. O que isso significa? Eu tenho menos jovens, menos gente nascendo, e eu tenho menos gente morrendo, porque a mortalidade reduziu. Detalhe, qual é a consequência disso? A consequência disso vai ser vista por nós aqui na fase 4. Olha aqui a fase 4 por nós, ó. O que vai acontecer na fase 4? Isso aqui, ó. Bem aqui na fase 4, eu terei um processo, vou colocar em preto, tá? Bem aqui na fase 4, eu terei um processo de envelhecimento. Deixa eu melhorar aqui a minha caneta. Ela está muito grosseira para a gente, né? Não vai dar para vocês verem legal aí na tela. Reduzir aqui a minha caneta. Pronto. Ó, um processo de envelhecimento. Então, esse nosso queridíssimo envelhecimento, pessoal, ele é resultado da redução da taxa de natalidade e aumento, não tenha nenhuma dúvida disso, da mais do que famosa expectativa de vida. Fechou a informação para a gente? Então, eu terei um aumento. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Pegar um amarelão aqui para a gente. Bem aqui o amarelo. Fechou? Ó. Um aumento da minha... Não foi amarelo. Não é essa caneta que eu quero. Deixa eu melhorar para ti aqui. Cadê o meu amarelo? Aqui, achei. Pronto. Um aumento da expectativa de vida. Um processo de envelhecimento. Tudo bem, senhoras e senhores? Consequência para a fase 4. E o que fica na fase 3? Aqui é a minha seta, não te esquece da minha seta bem aqui, ó. O que fica na fase 3? O que fica é que esse país, ele está vivendo o que nós vamos chamar de bônus, atenção para cá para mim, ó. Bônus demográfico. Bônus demográfico. Ou seja, moçada, atenção para o detalhe importante. Como esse país está vivendo o bônus demográfico, olha o detalhe, significa dizer que nesta altura eu tenho uma redução no número de jovens e ainda não envelheci, porque só envelhece na fase 4, eu tenho um número maior de adultos. Possivelmente, eu tenho uma população economicamente ativa muito maior. Ou seja, é o período em que a população que trabalha e contribui pode ajudar no crescimento econômico do país. Por isso é chamado de bônus demográfico. O Brasil está exatamente nessa fase, a fase 3, em que você vai encontrar um número maior de adultos circulando no país. Atenção, observa que essa faixa etária de adultos, ela inicia aos 19 anos e vai até os 60 anos. É a chamada população economicamente ativa, que neste cenário contribui para o bônus demográfico. Aí tu vai dizer, mas professor, eu não encontrei alternativa, porque ele está me pedindo o fluxo migratório que vai contribuir por esse bônus. Será que é a imigração internacional? Será que é o deslocamento sazonal periódico? Será que é a imigração forçada? Será que é a repulsão, expulsão da cidade? Não, moçada. O que está rolando é uma saída do campo para a cidade. Quando o cidadão sai do campo para a cidade, olha o detalhe importante, ele encontra na cidade condições de vida muito favoráveis, porque ele tem acesso à água potável, alimentos higienizados, ele está mais próximo de hospitais e médicos, há campanhas de vacinação, mas, do outro lado, o custo de vida na cidade é muito mais elevado. Qual é a tendência dessa família? Reduzir de tamanho. Por quê? O filho desse cidadão que veio do campo, né, ele está acostumado com vários irmãos na família dele. Aí ele diz, não, peraí, meu pai está sofrendo muito em me manter aqui na cidade. Quando eu for ter minha família, eu vou ter menos filhos para ter menos problemas na manutenção dessa família. Ele passa, então, a planejar a família dele. E esse planejamento, inclusive, passa pela utilização de métodos contraceptivos, de controle de natalidade. Então, a alternativa correta para a gente é o êxodo rural. Esse é o grande fluxo, moçada, que vai justamente, não te esquece disso, promover a redução
da taxa de natalidade e o aumento do bônus demográfico, ou seja, da população economicamente ativa nessa terceira fase aí. Não te esquece disso. Fechou pra gente? Bora para mais um item. Só que eu vou dar um salto, tá? Que eu quero fazer um item legal que eu preparei no teu material para ti. Atenção para cá para frente, ó, bem aqui, vamos lá. Atenção, vamos lá. Olha para cá para mim. Olhem para cá para esse item, por gentileza, tá? Olha para cá para esse item. Vamos lá? Questão de número 10. Fechou para a gente? O item 10 fala o seguinte para a gente. A ação proposta no artigo citado busca a longo prazo fomentar ou fomentar a. Bora ver que ação é essa? A taxa de natalidade em declínio é hoje um dos assuntos mais comentados em toda a China. E há uma verdadeira sensação de crise. Não surpreendentemente, esse tornou-se um dos temas mais debatidos. Ou seja, galerinha linda, o que ele está te mostrando aí? Que há um declínio da taxa de natalidade na China. Fechou? E isso cria uma sensação de crise. Vou te explicar por quê. Não te esquece que se reduz a natalidade, eu reduzo o percentual de reposição de mão de obra. Na redução da taxa de natalidade, há um estreitamento da base da pirâmide etária, onde ficam os jovens. A China tem uma economia que boa parte dessa força econômica é originada na sua capacidade produtiva. E essa capacidade produtiva, é claro que depende essencialmente da força de trabalho, que é abundante na China. Lembra que a China é um país com mais de 1 bilhão de habitantes. E, inclusive, também essa força de trabalho se transforma no mercado consumidor, que também é um fator que impulsiona a economia chinesa. Então, imagina se reduz a taxa de natalidade, bruscamente, abruptamente, reduz essa capacidade, ou melhor, reduz esse segmento que motiva o crescimento da economia chinesa. Então, muito cuidado com essa informação, porque isso cheira a crise, isso chama a atenção do Estado chinês. Olha a habilidade 8 aí, né? Como é que tu vai analisar o papel do Estado perante essas dinâmicas populacionais? Não te esquece de um detalhe importante, moçada. A China aplicou até o ano de 2016 a chamada política do filho único. Política essa que foi extinta. Essa política, ela acabava por sancionar, penalizar famílias que tinham mais de um filho. Porque para o Estado chinês, até o período de 2016, um número muito grande de filhos, né, fez com que esse Estado tivesse uma responsabilidade muito grande com setores sociais, né, como, por exemplo, saúde, educação, moradia, saneamento, acesso à água, para atender essa população gigante. Então, foi aplicado, principalmente a partir das modernizações chinesas do final da década de 70, com um presidente do Partido Comunista Chinês chamado de Deng Xiaoping, né? Que além de investir fortemente na indústria, investir fortemente nas forças armadas, na agricultura, né, na ciência e na inovação chinesa, a partir dessas modernizações, a China também percebe a importância de criar uma política de controle de natalidade, que foi chamada de política do filho único. Mas esse cenário, ele passou. Décadas depois, a China percebeu que esse montante populacional, esse contingente populacional era essencial para ter força de trabalho e essa força de trabalho se transformar em mercado consumidor, aquecendo a sua economia. Quando essa força de trabalho e esse mercado consumidor começaram a dar indícios de envelhecimento, criou-se essa, atenção para mim, sensação de crise aqui abordada no nosso queridíssimo texto. Não esqueçam disso. Fechou? Aí ele diz, não surpreendentemente, esse tornou-se um dos temas mais debatidos. Um artigo no jornal estatal, Xinhuan Daily, escrito por 2 acadêmicos da Universidade de Nanjing, provocou protestos. Eles sugeriram a criação de um fundo para nascimento. Olha que interessante, cara. Os caras controlavam a natalidade e agora os cientistas estão propondo políticas de incentivo a ela, de fundos para pessoas que possam ter e que queiram ter mais filhos. É quando ele diz para a gente no enunciado o seguinte:
A ação proposta no artigo citado busca a longo prazo fomentar a, atenção, redução dos fluxos migratórios. É isso que os caras estão propondo quando eles incentivam, através de um fundo financeiro, políticas de natalidade? Não, pô. Contenção dos índices de fecundidade? Não, cara, os caras querem, atenção, incentivar o aumento da fecundidade. E não te esquece, fecundidade e natalidade são conceitos diferentes e complementares. Não te esquece disso. Já te falei isso na aula anterior, mas vou te lembrar. Aliás, na questão anterior, vou te lembrar. Fecundidade, número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. Taxa de natalidade, número de nascimentos em um determinado período, em determinado recorte do espaço, em relação à população absoluta naquela área. Tudo bem? Beleza. Alargamento do topo da pirâmide etária, o topo fica a população idosa. Eles não querem alargar o topo. Eles querem um alargamento da base, onde ficam os jovens. Estão incentivando a natalidade. Democratização do sistema previdenciário. Não é isso que a ação proposta está indicando. O que a ação proposta quer fomentar, moçada, é o aumento da população economicamente ativa. Não esqueçam dessa informação. Fechou para ti? Posso para mais item? Posso para mais um item? Atenção para cá para gente, ó. Vou fazer um item que orgulhosamente, é claro, eu produzi para vocês, para esse momento e para essa aula, ó. O item 16 para gente, olha aí, ó. Nomezinho do teu professor, que tu sabes que faz todo o trabalho dedicado a te dar a melhor preparação, não tenha dúvida disso, tudo bem? Vamos lá. Olha o que diz esse item que eu produzi, uma questão extremamente atualizada. O conflito relatado revela uma dinâmica global caracterizada pela... Vamos lá, olhar para cá para a informação. Desde 2018, a imposição de tarifas pelos Estados Unidos sobre produtos chineses desencadeou tensões econômicas globais. Então, pronto, matamos a primeira informação. Ele está dizendo que está rolando uma imposição de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses. Fechou para ti? Ok. Isso está provocando o quê? Tensões econômicas globais. Como é que eu e tu vamos chamar isso aqui, moçada? Eu e tu iremos chamar isso de, atenção para o detalhe, guerra, ó, guerra comercial. Guerra comercial, não te esquece disso. Fechou? Nessa nossa queridíssima guerra comercial, não pode esquecer dessa informação, o que eu tenho, moçada? A resposta chinesa ampliou barreiras e incentivos internos, acirrando a disputa por tecnologia, cadeias produtivas e influência nos fluxos comerciais internacionais. Então, nós estamos falando de duas nações superpoderosas, hoje consideradas a primeira e a segunda economia do mundo. Segundo a agência Forbes, ultrapassam a casa dos 15 trilhões de dólares em cada um dos seus PIBs, não é somado não, é cada uma ultrapassando os 15 trilhões. Estados Unidos 15,7 tri, a China 15,3 tri, mas você acredita que a China logo, logo vai ultrapassar os Estados Unidos, se tornando a maior economia do mundo. Além de serem nações que apresentam essa condição econômica, são nações que lideram essa corrida tecnológica, né, de inteligência artificial, de robótica, de internet das coisas, né? Essa corrida tecnológica típica desse período em que nós estamos convivendo, que é a chamada indústria 4.0, uma indústria disruptiva, de tecnologia disruptiva, né? Então, quando eu pergunto para você o seguinte, para nós finalizarmos com felicidade, o conflito relatado revela uma dinâmica global caracterizada pela tensão, né? Pelo conflito comercial, redução das barreiras comerciais com foco em cooperação? Não, cara. Os caras estão em conflito. Os caras não estão cooperando. B. Convergência entre economias centrais. Eles estão convergindo? Viraram parceiros? É isso que o texto diz? Não. Expansão de blocos regionais? Não, pessoal. Esses caras, no texto, não está sendo tratado sobre a expansão do bloco que eles participam. Até porque o bloco que China e Estados Unidos participam, ele meio que esvaziou o que é a APEC, a Associação Econômica da Bacia do Pacífico. Letra D. Transição para mercados globais menos dependentes de políticas estatais?
Será que foi isso que o texto nos disse? Sai da esfera de influência dos Estados Unidos e China e vai para um mercado, né? Assim, diferente, alternativo? Ou será que a nossa queridíssima alternativa é a letra E de exato, que te diz que nós estamos falando de disputa por controle de cadeias produtivas estratégicas e a liderança tecnológica global? A alternativa correta é a letra E, tá? Estamos falando de instituições que concorrem para se tornar, sem dúvida nenhuma, líderes como já são, globais, mas que têm como, inclusive, hoje, cenário marcado por tensões, essas disputas comerciais, onde, de um lado, o governo Trump amplia tarifas e impostos sobre produtos chineses e, do outro lado, o governo Xi Jinping, né, também faz o mesmo, amplia tarifas, impostos, criando verdadeiras barreiras comerciais à chegada e entrada de produtos estadunidenses. Fechou para ti? Espero que vocês tenham aproveitado esse segundo encontro, esse segundo momento, para que vocês possam tirar mais dúvidas sobre esta competência ERA 2, que foi justamente a competência que nós trabalhamos nesses dois momentos, nessas duas aulas, e fica por aí que tem muita coisa ainda te entregando a melhor preparação aqui no Colégio Universo Mais. Beijo, tchau e a gente se vê. Valeu!